Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área e a gente segue dando sequência aqui, né? As nossas aulas de Direito Constitucional para esse CFO, né, da Polícia Militar de Minas Gerais. Pessoal, olha que interessante, né? Nós fizemos uma análise aí nas duas primeiras aulas, nos dois primeiros encontros, daquela parte mais teórica, conhecida também lá como teoria da Constituição, controle de constitucionalidade acaba sendo incluso ali também, sobretudo na parte teórica do controle, né? Então nós fizemos toda aquela análise teórica mais robusta que pode ser exigido de você na sua prova oral aí para o CFO da PMMG. E o que acontece? Agora, né, sobrou pra gente a parte dogmática, literalmente. Então, trabalhar direitos fundamentais, organização do Estado, dos poderes, né? Poder legislativo, processo legislativo, poder executivo, poder judiciário. E ainda, além disso, trabalhar também a defesa do Estado e das instituições democráticas. Bem, olha só. Trata-se, portanto, de uma análise bem longa, bem extensa, só que é uma análise mais positiva da Constituição, uma análise dogmática da Constituição. Se você pegar os últimos exames orais desta prova da Polícia Militar de Minas Gerais, você vai verificar que as questões que caíram dessa parte foram sempre questões dogmáticas, questões de texto. Literalmente eram questões que exigiam que você soubesse o texto da Constituição. E bem, o nosso objetivo aqui não é trabalhar com vocês todo o texto da Constituição. Imagina, o professor Eduardo chega aqui e começa a ler do artigo 5º até lá o artigo 100. Meu Deus do céu, isso é inadmissível. Não vim aqui para isso, né? Isso com toda certeza quem faz é o próprio aluno. Ele é quem lê o texto da Constituição. Não faz o menor sentido o professor vir aqui para ler texto de artigo. Né? Então o que nós vamos fazer nesta aula hoje e na próxima aula, vou dar 2 aulas dessa parte dogmática somente, não precisa fazer muito mais do que isso, porque o texto, repito, quem vai ler é vocês. O que eu vou fazer aqui hoje é, na parte de direitos fundamentais, fazer uma revisão da parte teórica mais relevante. Além disso, trabalhar com vocês ali, né, a questão dos direitos fundamentais sociais, de nacionalidade, políticos, que eu imagino que sejam mais relevantes e mais possíveis de estarem na prova de vocês, trabalhar algumas questões polêmicas também, e importantes que vocês não podem se esquecer. E, além disso, no segundo bloco, né, na segunda aula, que vai ser a nossa 4ª aula de Direito Constitucional, trabalhar com vocês, né, dentro da teoria dos poderes, toda ela, né, os pontos principais que eu também imagino que possam ser cobrados, exigidos de vocês aí, tranquilo? Então é isso que eu vou fazer um grande resumo desta parte. Mas repito, não irei fazer leitura de artigo aqui, tá bom? Não espere isso. O professor vai passar artigo por artigo comigo. Não vou fazer isso. Não faz sentido isso. A leitura do artigo é um dever do aluno, tranquilo? Beleza. Esclarecido isso, bora tocar o barco. Vamos falar agora então dos direitos fundamentais. Pessoal, se você puder acompanhar pelo material que eu mandei para vocês, ficaria até melhor. Eu tô com ele aqui na minha frente, né? Pra gente trocar uma ideia bem rapidamente sobre esses direitos fundamentais, sobretudo a questão teórica, né? E as questões mais polêmicas de direitos sociais, de nacionalidade e políticos. Olha só. Em primeiro lugar, quando eu falo em direitos fundamentais, eu preciso terminologicamente defini-los. Direitos fundamentais não são direitos naturais, não são direitos humanos, não são direitos de personalidade. Professor, mas a vida, ela é direito de personalidade, ela é direito humano, ela é direito fundamental. Isso é verdade, mas por uma coincidência é o mesmo objeto. Mas quando eu falo em direitos fundamentais, eu quero me referir especificamente aos direitos da pessoa humana que estejam consagrados na Constituição. Enquanto, por exemplo, direitos humanos se referem aos direitos da pessoa humana consagrados em tratados internacionais de direitos humanos. Tecnicamente, o seu examinador pode te exigir isso, é basicamente isso que você precisa saber sobre o conceito. Tranquilo? Beleza? Legal. Bem,
fundamento desses direitos fundamentais é, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, é a proteção e a promoção da dignidade da própria pessoa, tranquilo? E aí dela decorrem, então, os direitos fundamentais, beleza? Tranquilo. Vamos falar agora sobre a teoria das gerações dos direitos fundamentais. Essa é uma teoria, né, muito cobrada em provas de concurso, inclusive da área policial e da área policial militar, e que, portanto, também pode ser exigido de você, sobretudo pelo fato, né, da prova da PMMG aí para oficial já exigiu bacharelado em direito a alguns certames. Então, importante que você saiba essa teoria. Essa teoria vai dizer para nós basicamente o seguinte, que ao longo da história, portanto é uma teoria histórica, foram sendo consagrados diversos direitos da pessoa humana. E esses direitos eles podem ser visualizados em um grande bloco, dentro de um lapso temporal, ou seja, eu olho para a linha do tempo, demarco ali de um determinado período até outro e vejo que durante esse grande lapso temporal, durante esse período temporal, foram consagrados alguns direitos fundamentais com características muito semelhantes, muito comuns, né? E a esse lapso temporal eu dou o nome de geração. Então eu tive uma primeira, uma segunda, uma terceira geração de direitos que foi sempre evoluindo, né, ao longo do tempo. Tranquilo isso? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Bem, segunda coisa que você precisa saber. A doutrina é um pouco divergente em relação a esse termo. Eu devo usar geração ou eu devo usar dimensão, né? Ah, geração não é o melhor termo, porque ele poderia dar a falsa impressão de que uma geração supera a outra, quando na verdade uma geração não supera a outra. Na verdade elas se somam, né? Uma geração se soma a outra. Ou seja, a segunda geração não exclui os direitos da primeira, mas na verdade agrega direitos, tranquilo? Essa seria a ideia, por isso o melhor termo seria dimensão. Bem, há quem diga isso, eu particularmente não concordo, mas respeito. Então se isso também te for questionado, basta você responder isso, fechou? Bacana. Pessoal, e diretamente falando das gerações de uma maneira bem objetiva, o que nós temos é o seguinte: uma primeira geração de direitos fundamentais, surgida lá no Estado liberal, né, com as primeiras constituições escritas, consagração de direitos de liberdade, direitos civis e políticos, como direito de liberdade de locomoção, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, direito ao voto, igualdade formal, direito à propriedade privada, habeas corpus, mandado de segurança, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, integridade física e moral, tranquilo? Esses são os direitos da primeira geração. Direitos de liberdade, direitos de defesa, que defendem a pessoa do Estado. Então, vou defender o ser humano do Estado, como, por exemplo, a legalidade e anterioridade tributária. Estado, você não pode me tributar se você não criar uma lei anterior. Então, tá defendendo o cidadão do Estado. Estado, você não pode invadir meu domicílio, a não ser que você tenha uma ordem judicial e a execute durante o dia, ou que seja em flagrante delito, ou que seja para atender algum estado de necessidade, algum perigo. Tranquilo? Tirando isso, você não pode invadir meu domicílio. Então, são garantias de defesa do cidadão contra o Estado. São direitos negativos, são direitos que exigem do Estado uma abstenção, um não fazer. Tranquilo? Beleza. Essa geração, essa primeira geração, né? Então ela tá marcada lá, historicamente, né? Com uma evolução que parte das revoluções burguesas. Já a segunda geração dos direitos fundamentais é uma geração que vai se estruturar, sobretudo, a partir das revoluções sociais. É o momento do Estado Social de Direito, início do século XX. Cuidado para não confundir, Estado Social não tem nada a ver com socialismo. Socialismo é uma doutrina econômica, Estado Social é uma doutrina política, são coisas distintas. Se você falar isso, você pode cometer o erro grave de chamar os Estados Unidos da década de 30 até a década de 80 de socialista, ou a Europa atual, né, de socialista, vai chamar a Inglaterra de socialista, vai chamar a Alemanha de socialista. É um erro grosseiro, tranquilo? A Suíça de socialismo, os maiores bancos do mundo, não tem como você falar um negócio desse, tranquilo? Então, Estado social, na verdade, é o Estado que vai investir em políticas sociais, em direitos sociais, como saúde, educação, direitos do trabalhador, etc. O socialismo é uma forma de Estado social? É. Tranquilo? Totalitária, ditatorial, mas é.
Por outro lado, existem também formas democráticas, como o welfare state, estado, né, social de bem-estar social, estado de bem-estar social. Essa é uma forma democrática de estado social. Os atuais estados democráticos de direito, né, na Europa são estados sociais, também chamados de estados sociais democráticos de direito. São as democracias europeias atuais. Todas elas são estados sociais. Tranquilo isso? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, bacana. Bem, dito isso, é nesse cenário que vem tal da segunda geração, com direitos sociais, culturais e econômicos. São direitos positivos que exigem que o Estado faça alguma coisa, prestacionais. O Estado tem que prestar alguma coisa para o cidadão. Então, o Estado crie escolas, contrate professores, coloque policiais na rua, compre viatura, armamento para a polícia, construa hospitais, contrate médicos, enfermeiros, compre vacina, compre medicamentos para a população, faça um sistema de previdência, de assistência social. Então, isso aqui é direitos sociais, tranquilo? Beleza? Isso é direito prestacional. O Estado tem que prestar alguma coisa. Perceba que isso exige recursos do Estado, né? Mas ele recebe esses recursos através dos tributos da população. Fechou? Tranquilo? Bacana. Pessoal, aqui, obviamente, o princípio, né, no qual se baseia a segunda geração é o princípio da igualdade material. E vamos à terceira geração. Terceira geração é uma geração, né, que se baseia, sobretudo, na transindividualidade do direito, e ela está relacionada, sobretudo, ao segundo pós-guerra, ou seja, o pós-segunda guerra mundial, em que o mundo passa a se preocupar, em razão dos horrores vivenciados ao longo da segunda guerra, com o próximo e não apenas consigo mesmo. Por isso a característica da transindividualidade. Me preocupar com direitos que não são apenas direitos meus, mas que são direitos de todas as pessoas ao mesmo tempo. Isso vai reforçar muito a segunda geração de direitos, com direitos como saúde e educação sofrendo releituras extremamente importantes? Vai, mas não só isso. Também iremos proteger direitos transindividuais, ou seja, direitos que não pertencem a uma única pessoa ao mesmo tempo. Você fala assim, não, professor, mas peraí. Direitos sociais são transindividuais, não são não? Não são, são direitos individuais. Como? Não é possível, professor. Educação é direito de todos. Sim, mas cada um individualmente tem o direito à educação. Dá para individualizar. Por exemplo, se o professor Eduardo não matricula o filho dele na escola, quem está sofrendo uma lesão ao direito à educação é só o filho do professor Eduardo. O filho de mais ninguém vai estar sofrendo essa lesão, porque o direito é individual. Agora, o direito transindividual ele é completamente diferente. Ele é um direito em que a lesão vai ser individualizada? Não, eu não consigo individualizar a lesão, porque o próprio direito não pode ser dividido. O próprio direito não comporta cisões, não comporta porções específicas, individuais, né? Exemplo claro, meio ambiente. Amigo, se eu poluo um rio, tá poluído para todo mundo. Se o cara faz uma queimada e polui o ar atmosférico, poluiu para todo mundo. Patrimônio público, se o prefeito desvia 10 milhões de reais de verbas públicas, aquela é uma lesão ao patrimônio de todas as pessoas. Não dá para individualizar. Foi 50 centavos da pessoa mais pobre que contribuiu pouco com o município, pagou pouco IPTU, 10 reais do rico. Não existe isso. Literalmente é uma lesão que não é possível de ser dividida. É uma lesão transindividual. O patrimônio público é caracterizado por isso. Tranquilo? Por ser um bem transindividual. Tranquilo isso aqui, galera? Ficou claro? Bacana. Dito isso, né? Temos aí diversos exemplos como meio ambiente, patrimônio histórico, qualidade de vida, comunicação, liberdade informática, assim por diante, são direitos de terceira geração. Quarta e quinta gerações, né? Sempre problemática de serem trabalhadas numa prova, mas muito provavelmente se o seu professor te indagar isso, né? Se o seu examinador te indagar, ele vai estar querendo se referir sobretudo a direitos na quarta geração, ligados à universalização dos direitos fundamentais, como democracia direta, pluralismo político, informação. E na quinta geração ele vai te exigir o direito à paz, tranquilo? E para por aí. Basicamente é o que ele vai fazer. Característica dos direitos fundamentais. Vamos falar rapidamente sobre isso. Olha só. Essa, sem dúvida alguma, seria a melhor forma de cobrar direitos fundamentais que o seu examinador, se ele quisesse realmente fazer uma cobrança um pouquinho mais
dificultosa para você seria aqui, né? Ele cobraria as características dos direitos fundamentais. Normalmente é onde ele vai fazer você errar, tá? Sobretudo pelo senso comum. Olha só. Primeira característica é a relatividade. Traduzindo, não existem direitos absolutos. O que eu estou dizendo? Pessoal, nenhum direito fundamental é absoluto. E o motivo é muito simples. Você lembra das características da Constituição, né? Dentre elas, a gente tinha unidade. A unidade dizia pra gente que todos os direitos constitucionais estavam na mesma hierarquia. Os direitos fundamentais também são direitos constitucionais. Então, por exemplo, o direito à vida não prevalece sobre outros e não é absoluto. A vida comporta exceções, comporta exemplo de restrição ao direito à vida. Pena de morte em caso de guerra declarada. Segundo exemplo, matar alguém em legítima defesa. Terceiro exemplo, permitir que o testemunho de Jeová não receba transfusão sanguínea quando maior, lúcido, capaz, plenamente no gozo das suas responsabilidades mentais, seus discernimentos mentais, não se submeta àquele tratamento e venha a falecer. Outra, prevista essa expressamente no Código Civil, a permissão de que a pessoa não se submeta a tratamento médico ao qual ela não deseje. Então o cara não, ele está com AIDS, está com câncer, não quer fazer o tratamento, ele não é obrigado a submeter o tratamento, acabou. Então, o direito à vida não é absoluto, não existe nenhum direito absoluto. Eu tô dando exemplo de direito à vida, porque eu sei que vocês ficam com esse mito na cabeça, de que a vida é absoluta, a vida é absoluta, a vida é absoluta. Eu nunca ouvi, né? Não sei porquê, mas isso não existe. Isso é um mito. Não existe. É igual mula sem cabeça, cobra cega, isso não existe. Então, cobra cega, se brincar, é mais fácil existir do que direito absoluto. Beleza? Pessoal, tranquilo? Vamos seguindo então. Segunda característica, imprescritibilidade, traduzindo, não se sujeita à prescrição, direitos fundamentais não se perdem pelo decorrer do tempo. Inalienabilidade ou indisponibilidade, não são disponíveis, eu não posso dispor do direito, eu não posso vender, não posso alienar. Irrenunciabilidade, eu não posso renunciar. Vou lá no cartório, esse exemplo sempre é dado, né? O examinador poderia colocar para você. A pessoa vai no cartório, registra lá um documento público, assina com testemunhas, dizendo que renuncia a um determinado direito fundamental. Esse documento é inválido, ele é nulo de pleno direito, porque não pode renunciar a direitos fundamentais. Mas e se ela não quiser exercer, você vai obrigar ela? Não, é o não exercício. O exercício, amigo, faz você se quiser ou não, tranquilo? Inviolabilidade. A inviolabilidade reside na ideia de que o direito constitucional não aceita violações aos direitos fundamentais. Inclusive, em razão disso, ele manda que outros ramos do direito tomem providências nesses casos. Então, o direito civil vai ensejar indenizações quando você ofende determinados direitos fundamentais. O direito penal vai criminalizar diversas condutas que ofendem aos direitos fundamentais. Então, quando ofende a dignidade sexual, você tem lá diversos crimes. Quando ofende a vida, quando ofende a liberdade religiosa, né? Nós temos lá diversos crimes para isso, beleza? Tranquilo. Efetividade é que os direitos fundamentais têm um dever de ser efetivo, ou seja, o Estado e a sociedade devem efetivar os direitos fundamentais, devem implementar aquilo, né? Mas são direitos universais, traduzindo, como regra, os direitos fundamentais pertencem a toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa humana. É óbvio que eu posso restringir, sim, direitos políticos, por exemplo, só pertencem ao brasileiro, ao cidadão brasileiro, ou aos portugueses equiparados do parágrafo 1º do artigo 12, né? Então, excepcionalmente, ainda tem essa possibilidade do português equiparado, mas não pertence às demais pessoas, e assim por diante, tá? Interdependência e complementariedade. Isso aqui basicamente reside na ideia de que um direito fundamental não pode ser plenamente, né, realizado sem atender aos demais. Ou seja, exemplo claro, aquele menino pobre, né, que, por exemplo, tem assegurada uma vaga em uma excelente escola pública, mas ele mora debaixo da ponte, não tem alimento, o pai e a mãe é viciado em crack, não tem acompanhamento familiar, não tem nada. Bem, esse garoto, por mais que ele tenha lá uma vaga na escola, ele dificilmente vai conseguir ir na escola, né, em razão das condições de vida, porque falta alimentação, falta o transporte, falta moradia, então não vai conseguir estudar. Imagina, gente, vocês estão estudando para a prova aí, né, do CFO. Vocês já estudaram com fome?
Gente, estudar com fome é impossível. Então, é literalmente isso. Eu não consigo estudar com fome. Eu sou gordinho, vocês devem estar vendo pela tela aí. Não consigo estudar com fome. Se tiver com fome, eu tenho que comer antes para depois eu estudar, né? Então, olha só, o que acontece, né? Brincadeiras à parte, o que mostra pra gente é que um direito fundamental, para que ele possa ser implementado plenamente, ele depende também da implementação de outros, tranquilo? Então, ele é interdependente e complementar. Fechou? Bacana. Historicidade tá na ideia de que os direitos fundamentais não são um dado, não é um presente de tem um governante maravilhoso, foi lá e deu o direito para as pessoas. Não existe, né? Getúlio Vargas deu o direito dos trabalhadores, ele era bonzinho, adorava os pobres. Getúlio Vargas deu o direito das meninas votarem, né? Ele gostava muito das mulheres. Não, isso não existe. Na verdade, ele reconheceu depois de muita pressão, depois de muita luta, depois de muita guerra, aí o cara reconhece os direitos das pessoas, ou seja, os direitos fundamentais são um construído histórico das próprias pessoas. Quem conquistou a liberdade negra foram os negros. Eles que lutaram, que morreram, né, que foram escravizados, que sofreram, que brigaram até conseguir sua própria liberdade. A princesa Isabel não acordou do dia pra noite. Nossa, eu amo tanto os negrinhos, vou lá libertar eles, né? Oh, meu amor, hoje vocês estão tudo livres. Não foi assim, não. Né? Teve muita revolta, muita guerra, muita luta até conseguir a liberação, até conseguir essa libertação, sem falar das pressões internacionais por causa do comércio, etc. Tranquilo? Então, foi uma guerra, foi muito difícil de conquistar. Não é um dado, é sim um construído da própria humanidade. Fechou? Bacana. Por fim, trouxe para vocês aí a aplicabilidade imediata, e aí já trabalho ela nesse item 4 aí do material que eu mandei para vocês. Por quê? Porque a Constituição, lá no parágrafo 1º, diz que as normas, né, que definem os direitos e garantias fundamentais têm aplicação, têm aplicabilidade imediata. Traduzindo, não dependem de lei regulamentadora para ser implementadas. Elas já podem ser implementadas independentemente da existência de lei regulamentadora. Tranquilo? Eu posso implementar, não só posso, como eu devo, que é aquele poder-dever, né, do Kelsen, já que é o direito público subjetivo. Eu devo implementar os direitos e garantias fundamentais, tá? De forma imediata, independentemente se existe ou se não existe a lei. Exemplo claro, gente, vamos lá. Direito de greve do servidor público. O servidor público tem direito de greve? Tem. Tá lá na Constituição? Tá. É na forma da lei? Sim, é óbvio que é na forma da lei. A Constituição, né, segundo, se você adotar, por exemplo, aquele critério do José Afonso da Silva, seria uma norma de aplicabilidade limitada? Seria. Se fosse limitada, teria aplicabilidade imediata? Sim. Só que é assim? Não, não é. Por quê? Porque a Constituição diz no artigo 5º, parágrafo 1º, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Traduzindo, meu querido, o que está dizendo ali é que pouco importa essa teoria, essa classificação, é que na prática, se eu estiver falando de direitos fundamentais, a aplicação é imediata. Então, se você olha para o direito de greve do servidor público, a aplicabilidade dele tem que ser imediata. E é assim sim, né? O Supremo Tribunal Federal, em diversos mandados de injunção, julgados ali nos idos de 2007, 2008 e 2009, reconheceu isso, dizendo, olha, direito de greve do servidor público, em pese possa até ser uma norma de aplicabilidade, de eficácia limitada, ele tem aplicação imediata nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º. Em razão disso, enquanto o Congresso Nacional não criar essa lei de greve do servidor público, aplica-se por analogia a lei de greve do servidor privado naquilo que couber. Tranquilo? Ou seja, tem que dar aplicação para o direito. Tranquilo? Não posso ficar lá esperando o Congresso Nacional se dispor a fazer a lei. Tranquilo isso? Fechou? Bacana. Pessoal, vamos seguindo, né? Trouxe para vocês aí uma abordagem muito rápida sobre os tratados internacionais de direitos humanos e os parágrafos 2º e o parágrafo 3º do artigo 5º. Parágrafo 2º diz para nós algo mais ou menos como os direitos e garantias fundamentais expressos nesta Constituição, né? Não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime por ela adotados, nem dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte.
Esse parágrafo diz pra gente, então, que eu posso ter direitos fundamentais além do título 2 da Constituição. Então, exemplo, eu posso ter direitos fundamentais fora do título 2. O título 2, que dos direitos fundamentais, começa no artigo 5º e termina no 17, mas eu posso ter mais, ou seja, o rol é meramente exemplificativo. Então, eu tenho direitos fundamentais lá no artigo 225, meio ambiente ecologicamente equilibrado? Tenho. Eu tenho a greve do servidor público, né, que está lá no título específico da administração pública, né? Tenho sim. Então, eu não preciso necessariamente estar previsto no artigo 5º até o 17. Tranquilo? Eu tenho direitos fundamentais implícitos ao regime, aos princípios constitucionais? Tenho também. Exemplo, o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, direito fundamental implícito. Tranquilo? Então, bem tranquilo isso. E mais, ainda diz que os tratados internacionais, direitos humanos, trariam então direitos fundamentais. Bem, a história é que, em relação a esses tratados, sempre houve uma grande divergência no Supremo Tribunal Federal, na doutrina, e, bem, o nosso constituinte derivado reformador achou por bem colocar um parágrafo 3º no artigo 5º, em que pese isso seja relativamente criticável, né? Mas ele diz pra gente o seguinte, olha, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ou seja, gente, basicamente, pelo mesmo processo de aprovação de emenda à Constituição, né, dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, se eu aprovar um tratado internacional pelo mesmo quórum de emenda à Constituição, ele vai ser incorporado como norma formalmente constitucional. Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal vai reformular aquela pirâmide de Kelsen, trazendo pra gente o seguinte, né? Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado segundo o parágrafo 3º do artigo 5º, vai ser incorporada a nossa ordem jurídica como norma constitucional. Agora, se for um Tratado Internacional de Direitos Humanos que não obedece o parágrafo 3º e apenas foi incorporado, né, nos moldes ordinários, portanto, tendo como fundamento o parágrafo 2º do artigo 5º, ele vai ser incorporado na nossa ordem jurídica no status de supralegalidade, acima da lei, mas abaixo da Constituição. E se for um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos, aí ele é incorporado no status de norma legal, tá bom? De norma legal federal. Fechou? Bacana. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o parágrafo 2º e 3º. Não tem mais considerações para fazer. Vamos falar agora do parágrafo 4º. O parágrafo 4º é bem interessante, pode inclusive cair para vocês. Eu gosto bastante dele. E ele diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E o Brasil aderiu, né, no ano de 2000, ao Estatuto de Roma, ao Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, né? E em 2002, inclusive, veio a incorporar esse tratado, né, pelo Decreto-Lei 112. Beleza, o Brasil se submete, então, ao Estatuto de Roma, à Corte Internacional de Haia, e logo, em razão dos crimes lá previstos, eu posso ter julgamentos de pessoas. Sobretudo, são crimes que envolvem o quê? Genocídio, terrorismo, atentados contra, crimes contra a humanidade. São sempre crimes dessa natureza, tranquilo? Beleza isso? Fechou. Em razão desses crimes, eu posso entregar uma pessoa para ser julgada pela Corte Internacional de Haia, que é um tribunal penal internacional. E aqui vai entrar talvez o ponto principal da discussão, e eu quero que vocês prestem atenção. Vocês sabem muito bem que o artigo 5º veda expressamente, lá nos incisos 51 e 52, a extradição de brasileiro nato. Então, a extradição de brasileiro nato não pode acontecer. E em relação ao brasileiro naturalizado, ele também veda, mas abre 2 exceções. A primeira, se ele tiver cometido crime comum antes da naturalização. E a segunda, se ele tiver cometido tráfico ilícito de entorpecentes antes ou depois da naturalização. Tranquilo? Fora isso, também não posso extraditar o brasileiro naturalizado. Tranquilo isso? Beleza. O que eu quero que você entenda? Extradição é o quê? É quando eu entrego uma pessoa para um estado estrangeiro que é competente para julgá-lo ou para lá cumprir pena. Então, entrega a pessoa para quem? Para um estado estrangeiro. No caso do Tribunal Penal Internacional,
Eu entrego a pessoa para um estado estrangeiro? Não. Eu entrego para um organismo internacional do qual eu mesmo faço parte porque eu quis. Eu assinei o tratado. Logo, eu estou falando de extradição? Não estou falando de extradição. Aqui o instituto chama-se entrega. O instituto chama-se entrega. Não há extradição. E eu posso entregar brasileiro nato ou brasileiro naturalizado para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional? Posso. Eu posso entregar brasileiro nato ou naturalizado para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Não há quebra de soberania, já que o Brasil faz parte da Corte Internacional de Haia. Tranquilo isso? Fechou? Bacana. Pessoal, vamos seguir. E eu tenho um último assunto para falar com vocês sobre direitos fundamentais, a parte teórica, que é a questão da reforma constitucional. Eu posso reformar a Constituição na matéria de direitos fundamentais? Eu posso modificar direitos fundamentais? Posso, não tem nenhum problema. Eu posso mexer em direitos fundamentais, professor? Isso não é cláusula pétrea? Calma, querido. O que é cláusula pétrea? No Brasil, óbvio, eu não quero discutir o conceito teórico. O que é cláusula pétrea no Brasil? Lê lá o artigo 60, parágrafo 4º. Ele diz assim, olha, não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar, eu posso? Posso. Olha, você não pode deliberar a sua proposta de emenda à Constituição tendente a abolir direitos e garantias individuais. Eu não posso deliberar de maneira tendente a abolir, ou seja, eu não posso diminuir de maneira tendente a abolir. Mas eu posso modificar? Modificar eu posso, desde que não seja de maneira tendente a abolir. Eu posso aumentar? Aumentar eu posso, aumentar não é diminuir de maneira tendente a abolir. Então perceba que a cláusula pétrea não é aquilo que você não pode mexer, é aquilo que você não pode mexer de maneira tendente a abolir. Toma cuidado. Tranquilo? E direitos e garantias individuais são, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, cláusulas pétreas, tranquilo? Então eles não podem ser reformados de maneira tendente a abolir. O detalhe é o seguinte, tome cuidado. Quando eu falo em direitos e garantias individuais, o Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos anos, tem ampliado ali a interpretação e tem entendido, né, que não são apenas os direitos e garantias individuais, são todos os direitos e garantias fundamentais. Ele já reconheceu isso para o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele já reconheceu isso para a legalidade e para a anterioridade tributária, já reconheceu isso para direitos dos funcionários públicos, diversos deles, como a estabilidade, por exemplo, tá? Então tudo isso aí não pode ser reformado de maneira tendente a abolir. Fechou? Bacana? Tranquilo. Vamos seguindo. Pessoal, obviamente, né, eu não vou resolver com vocês aqui, não vou passar pelo artigo 5º completamente, seria impossível. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um direito aqui. Eu não sei porque, às vezes eu acordo com essas coisas, eu falo, eu vou gravar uma aula, né? Eu falo assim, nossa, eu sonho com o negócio. Eu falo assim, não, vou falar para os meninos prestarem atenção nisso, porque eu acho que pode cair. E eu queria falar com vocês de dois direitos, bem tranquilo. Não são direitos que estão relativos à atividade policial ou atividade penal, porque esse eu sei que vocês sabem de cor. Vocês sabem de cor, isso eu tenho certeza. Mas eu quero falar com vocês do inciso 16 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que fala do direito de reunião. E presta atenção no que ele diz. Ele diz que todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente para fins pacíficos, sem armas, tá? Então, olha só, a finalidade tem que ser pacífica e não pode ter armas. Toma cuidado, olha só. Quando ele diz pacificamente, ele diz que a finalidade tem que ser pacífica, mas tem que ser lícita a finalidade? Eu posso fazer uma reunião para fins ilícitos? Posso. Exemplo, Marcha da Maconha. Perceba que a finalidade ali é que a lei seja modificada. Então você tem que tomar cuidado, né? Porque o texto constitucional ele não fala em finalidade lícita aqui. Porque justamente você pode querer que a lei seja modificada. Então eu faço a Marcha da Maconha. Por quê? Porque eu quero que o Congresso Nacional modifique a lei, tranquilo? Modifique a lei e torne aquilo que hoje é ilícito, por exemplo, o uso de drogas, em algo que seja lícito. Tranquilo? Esse é o que eu desejo. Então eu vou lá e faço essa marcha buscando isso. O detalhe é óbvio, eu não posso usar maconha durante a Marcha da Maconha, né? Uma coisa é a finalidade, ou seja, o meu objetivo é que a lei seja modificada. Agora, eu posso cometer atos ilícitos aí? Óbvio que não, você não pode depredar, você não pode fumar maconha, você não pode fazer nada disso, aí é diferente, tranquilo? Beleza?
Massa. Então, voltando, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Professor, mas e se for uma manifestação dos policiais civis de Minas Gerais? Aí eles podem se reunir armados, né? Todos eles têm porte de arma? É óbvio que não. Porte de arma, amigo, é algo que a lei concede à pessoa. Aqui, a Constituição faz uma exceção. E pode ser uma manifestação dos policiais. Eles não poderão estar armados na manifestação. Como, professor? Que isso? Que absurdo. Não pode, não pode. Imagina a situação, né? Manifestação dos policiais de Minas Gerais, vou nem falar dos policiais civis, mas dos policiais, então manifestação dos policiais de Minas Gerais contra o governo de Minas. Aí todo mundo que tá de folga naquele dia da PM, da Polícia Civil, né, vai lá e vamos supor que põe ainda a manifestação num sábado, que aí os servidores administrativos todos estarão de folga, podem ir, né? Beleza, todo mundo vai pra manifestação, né? 5 mil pessoas lá em frente ao prédio da administração pública mineira. E bem, nessa manifestação, o governador de Minas chama a polícia militar para fazer lá a proteção do prédio. Coloca lá a tropa de choque, lá 500 homens em frente ao prédio, com escudos, cacetetes, armas de bala de borracha, arma normal, etc., né? Nessa nossa manifestação hipotética. Aí você imagina, suponhamos que alguma pessoa mais alterada, né, acaba, por exemplo, provocando, dando um tiro pra cima, alguma coisa assim, tá todo mundo armado, e acaba surgindo um conflito entre esses policiais manifestantes e os policiais que estão lá para segurar as instalações públicas. Amigo, o que vai acontecer ali, né? É guerra urbana, literalmente é isso. Justamente por isso é proibido que você esteja portando arma na manifestação. Ninguém pode portar arma na manifestação, tranquilo? Se você é manifestante, é sem arma e acabou. E aqui é uma exceção constitucional a qualquer porte. Pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser policial, não importa. Você não pode estar portando a arma. A não ser, obviamente, eu tô falando dos manifestantes, que você esteja lá a trabalho. Uma coisa é o policial que tá lá a trabalho. Esse vai poder portar a arma tranquilamente. Fechou? Fechou então. Seguindo aqui nesse dispositivo, ele ainda diz que são em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Traduzindo, não precisa de autorização. A autoridade pública não tem que me autorizar, tá? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, ou seja, se tiverem duas manifestações para o mesmo local, no mesmo dia e horário, né, se uma frustrar a outra, eu não posso realizar as duas, eu tenho que realizar qual? A primeira, e não a que foi segundo, né, agendada. Então a primeira que foi agendada é que vai ser realizada. Fechou isso? Bacana. Sendo apenas exigido, e aí é um requisito, prévio aviso, comunicado, né, à autoridade. Então é isso que diz a Constituição. Então eu aviso as autoridades. Então eu aviso lá o município, a polícia militar, o bombeiro, que eu vou fazer a manifestação. Não estou pedindo autorização, estou dizendo, eu vou fazer a manifestação no dia tal, em tal lugar, acabou, né? Por que esse aviso? Até para que você possa fazer uma prevenção ali de todos os acontecimentos, tá? O segundo direito que eu queria trabalhar com vocês é o direito de associação. Ele começa aqui, ó, no inciso 17 do artigo 5º e vai até o inciso 21 do artigo 5º. Pessoal, eu queria muito que vocês reforçassem a leitura disso. Aqui trata-se, eu não vou ler com vocês, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção no direito de associação. Direito de associação tem despencado nas provas. É um direito muito bom do seu examinador cobrar de vocês. Por quê? Perceba que a regulamentação constitucional dele é grande. Começa no inciso 17 e vai até o 21. 17, 18, 19, 20, 21. São 5 incisos. Então dá para ele cobrar muita coisa de vocês numa prova oral. Muita coisa mesmo. Dá para ele colocar lá, por exemplo, 4, 5 alternativas sobre o direito de associação. Sobre as associações, fale sobre isso, isso, isso. Então você vai ter que saber aqui como é que eu dissolvo a associação, o Estado pode intervir na associação, e aí vai. Ele pode colocar várias perguntas para vocês, fechou? Bacana. Em relação aos direitos penais, aqui de natureza penal, como penas proibidas, etc. Isso eu não vou colocar para vocês, eu sei que vocês já estão mais do que calejados em relação a isso, então eu não vou fazer isso com vocês aqui, tá? Aquilo que eu já presumo que vocês já estão muito mais antenados, eu não vou ficar chamando a atenção de vocês. Quero falar com vocês rapidamente sobre os direitos sociais, e rapidamente mesmo. Os direitos sociais são aqueles direitos prestacionais, lembra? Que o Estado vai ter que prestar para a população, são direitos de cunho social, econômico, cultural.
O artigo 6º traz lá um rol exemplificativo, falando de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, etc. E vai, né? Depois no artigo 7º para frente a gente tem os direitos do trabalhador e assim vai. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação aos direitos sociais? Eu quero chamar a atenção de vocês a uma discussão que está muito atual, que é a discussão de seguridade social. Não confunda seguridade, assistência e previdência. As três coisas são completamente diferentes, tá bom? Vamos começar falando da diferença entre assistência e previdência. Previdência social é para quem contribui. A pessoa tem que contribuir. Então o trabalhador ele contribui mensalmente com a previdência social. Ele está lá pagando. Todo mês ele está pagando, né? Desconta da folha dele de pagamento ou ele paga lá o carnezinho da previdência. Então desconta da sua folha a sua previdência, seja a previdência social, seja no regime próprio de previdência do funcionário público. Mas tem lá o desconto mensal todo mês. Então previdência é para quem contribui. Então amanhã, se aquele trabalhador vier a falecer, pode ser que fique uma pensão, por exemplo, para a esposa dele, para os filhos dele, que são menores. Se aquele trabalhador amanhã atinge uma determinada idade, com tempo de contribuição, ele vai poder se aposentar. Se no meio do seu trabalho ele venha a sofrer um acidente de trabalho e fique inutilizado para o resto da vida, ele vai poder também se aposentar, tranquilo? Então perceba que isso aqui é previdência. E assistência social é outra coisa. Assistência é para quem não contribui. A pessoa que não contribui, ela está na assistência social. Então, a pessoa muito pobre, miserável, né? Ela vai poder receber ali um benefício da assistência social e não da previdência. Porque previdência é para quem contribuiu. Como ela não contribuiu, aqui é assistência, tá? Essa é a grande diferença das duas. Existem outras, mas para nós é o que vale aqui, é o mais importante. E a seguridade social? Gente, seguridade social é um sistema de proteção, tá? Social, que é composto de 3 direitos. Seguridade social é composta de assistência social, previdência social e saúde. Então presta atenção, a seguridade social você pode colocar até numa fórmula matemática. Seguridade social é igual a assistência social mais previdência social mais saúde, tranquilo? Isso é seguridade social. Se liga nisso, como o tema previdência, assistência e seguridade está muito em voga em razão, né, da reforma previdenciária que deve ou que muito provavelmente há de acontecer aí, segundo o governo, né, é uma medida que o governo defende, é uma bandeira do governo. Então é uma boa questão para cair aí nas provas de vocês, tranquilo? Fechou? Bacana. Pessoal, vamos mais, né? Vamos lá. Vamos falar agora dos direitos de nacionalidade. Beleza. Tomar uma aguinha aqui, né? Porque eu tô falando muito. Olha só. Os direitos de nacionalidade são aqueles que vão definir pra gente quem é o nacional. Traduzindo, quem é o cidadão daquele país, né? Quem é o brasileiro, quem é o americano, quem é o argentino, quem é o sul-africano, quem é o ganês, quem é o australiano, né? Quem é o angolano. Então eu quero saber quem é essa pessoa. Isso eu defino pela nacionalidade. Então eu vou verificar se você é brasileiro, né? Se você é um cidadão nacional do Brasil. Essa é a intenção aqui dos direitos de nacionalidade, fazer essa demarcação. Bem, no Brasil nós adotamos 2 critérios para definir nacionalidade. Nós temos a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. Nacionalidade primária é aquela que você já nasce brasileiro, literalmente é isso. Quando você já nasce sendo brasileiro, você tem nacionalidade primária. Eu te chamo de brasileiro nato. O cara que já nasce sendo brasileiro é o brasileiro nato. Tranquilo? E eu tenho a nacionalidade secundária, que é quem? É aquele cara que ele não nasceu brasileiro, mas ele quer ser brasileiro, né? É o trouxa. Brincadeira, né? Ele não nasceu brasileiro, ele nasceu, sei lá, estadunidense, veio morar no Brasil, se apaixonou, carnaval, futebol e trem. Não, eu quero ser brasileiro, eu quero pertencer a esse povo maravilhoso brasileiro, né? Então eu vou me tornar brasileiro. Essa é a aquisição secundária da nacionalidade. Esse será o brasileiro naturalizado. Perceba que ele vai deixar de ser estadunidense, ele vai se tornar literalmente brasileiro, tá bom? Beleza isso? Massa. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os 2 critérios, né, de aquisição de nacionalidade primária,
que são o ius soli e o sanguíneo. E o soli está relacionado ao local em que você nasce, então o território. Se você nasce num determinado território, caso aquele território adote, né, esse critério, então você será nacional daquele território. Então nasceu no Brasil, é brasileiro, seria essa a ideia. E o segundo critério é o ius sanguíneo. Ius sanguíneo é hereditariedade, não necessariamente tem que ser de sangue, pode ser por adoção também, sem nenhum problema. Então, ius sanguíneo é por hereditariedade. Então, o filho de brasileiro será brasileiro, ou o neto de português será português, né? Ou será italiano, o descendente de italiano até a terceira geração. Então, perceba que é hereditariedade, tranquilo? Massa. E aí a gente vai falar então, né, de quem seriam então os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Pessoal, os brasileiros natos estão definidos lá no artigo 12, né? E ele diz pra gente no inciso 1 quem são os brasileiros natos e no inciso 2 quem são os naturalizados. É uma divisão bem tranquila, não há grande dificuldade. O inciso 1 vai dizer para nós que são brasileiros natos, né? Os que nascerem no Brasil, então aqui adota-se o ius soli, e quem nasce no Brasil é brasileiro. Tem exceção? Tem. Qual? Quando, né, a pessoa for nascida no Brasil, mas for filha de estrangeiro que esteja a serviço do seu país. E perceba, tem que ser o governo do país, não basta estar aqui a serviço, por exemplo, de uma empresa privada, tá? Já as alíneas B e C vão dizer pra gente que os nascidos no estrangeiro também podem ser brasileiros. Agora, então, eu vou adotar o quê? E o sanguíneo, porque o cara não nasceu no Brasil, mas ainda assim vai ser brasileiro? Vai. Quando? Quando ele for filho de brasileiro. Óbvio. Então, olha só, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço, né, da República Federativa do Brasil. Então, tá a serviço do governo brasileiro. Tá bom. E se não tiver a serviço do governo brasileiro, ainda assim pode ser brasileiro também? Pode, quer ver? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e aí vai te dar duas hipóteses. Primeira, caso na época do seu nascimento, seu pai te registre na repartição competente, que seria ou a embaixada ou o consulado, tá? Ou a embaixada ou o consulado. E segundo, caso na época seu pai não te registre na repartição brasileira competente, você vinda a residir no Brasil a qualquer tempo depois de atingida a maioridade e opte pela nacionalidade brasileira, você será brasileiro nato, tranquilo? Fechou. E os naturalizados? Bem, gente, os naturalizados, né, seriam aqueles que não são brasileiros, mas que desejam se tornar brasileiros e, portanto, vão se tornar brasileiros. Traduzindo, é o estrangeiro que veio residir no Brasil e se torna brasileiro. Deixa de ser estrangeiro para se tornar brasileiro. Olha só, a linha A diz que os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, então não é somente o português, mas qualquer originário, angolano, cara que nasceu em Guiné-Bissau, cara que nasceu em Timor-Leste, todos são países que falam português, né? Serão atribuídos, apenas, o que eu vou exigir deles? Apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, tranquilo? Já na linha B eu digo que os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, tá? Sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Beleza. Pessoal, parágrafo 1º do artigo 12, ele tem uma disposição extremamente relevante e ele diz pra gente que se houver reciprocidade, e ela existe, em Portugal, eu posso conceder ao português os mesmos direitos que eu concedo ao brasileiro. Perceba que o português que mora no Brasil, ele vai continuar sendo português, ele não vai se tornar brasileiro, ele não vai ser um brasileiro naturalizado, mas ele vai ter os mesmos direitos que o brasileiro naturalizado. A essa figura eu chamo de eu chamo de português equiparado ou quase nacional, tá bom? É quando ele requer, né, a autoridade brasileira os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Isso é possível desde que ele faça essa requisição. Fechou? Bacana. Distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Elas existem, são muitas, e eu coloquei no material de vocês todas elas já esquematizadas. Mas o que é mais importante você se lembrar? Sobretudo duas coisas. Primeiro, a lei não pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Então, nenhuma diferença entre brasileiro nato e naturalizado pode ser estabelecida pela lei. Tem que ser estabelecida por quem? Pela própria Constituição. Só existe diferença entre brasileiro nato e naturalizado se a própria Constituição coloca aquela diferença, tá? Segunda coisa, as autoridades, né? O parágrafo 3º do artigo 12, é importante que você se lembre. Tem uma manhinha, tem. É o mp3.com.
mp3.com. M de ministro do Supremo Tribunal Federal. P3 são 3 presidentes, então ele não vai poder ser, olha o que o brasileiro naturalizado não vai poder ser, além de ministro do STF, né? Não vai poder ser presidente da República, nem vice, não vai ser presidente da Câmara, nem vai poder ser presidente do Senado. mp3.com. C, não vai poder exercer as carreiras diplomáticas. O, não vai poder ser oficial das Forças Armadas. E M, né, de com, não vai poder ser também ministro de Estado da Defesa. Ele pode ser ministro de Estado, mas não pode ser ministro da Defesa, tranquilo? Fechou. Pessoal, as outras hipóteses estão aí para você no material que eu te mandei, já esquematizadas, né? Não vou falar com vocês aqui. Por fim, eu quero falar da perda de nacionalidade de uma maneira muito rápida. O parágrafo 4º do artigo 12 é a última coisa que eu falo sobre direito de nacionalidade. Depois a gente já vai lá falar um pouquinho de direitos políticos. O parágrafo 4º do artigo 12, ele diz, né, que será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que... E aí o inciso 1 diz... tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial ou em virtude de atividade nociva ao interesse público nacional, ao interesse nacional, né? Perceba que esse é um inciso que ele se refere única e exclusivamente a quem? Aos brasileiros naturalizados. Por quê? Se eles tiverem sua naturalização cancelada, eles vão perder a nacionalidade brasileira. Óbvio. Isso assim, é algo óbvio, não precisava nem estar escrito. Eu costumo brincar, né? O inciso 1 não precisava estar escrito. É porque é uma coisa lógica. Você tem a naturalização cancelada, né? Então anula ela. Acabou, isso não é mais brasileiro. Você perdeu a nacionalidade brasileira. Não precisa escrever isso. Isso é um efeito lógico da coisa. Tranquilo? Beleza? Bacana. Mas o inciso 2 não. O inciso 2 traz uma hipótese realmente muito mais relevante que seu examinador poderia te perguntar e que ele inclusive poderia lançar um peguinha para você. Olha só. O inciso 2 diz que perde a nacionalidade brasileira aquele brasileiro, né, que adquirir outra voluntariamente. Então eu vou lá e adquiro outra nacionalidade brasileira. Outra nacionalidade. Então eu sou brasileiro, vou morar na Argentina e peço a naturalização para ser argentino. Vou morar nos Estados Unidos, peço a naturalização para ser americano. Vou morar na Austrália, peço a naturalização para ser australiano. Se eu fizer isso, eu vou perder a nacionalidade brasileira. Eu vou deixar de ser brasileiro. Salvo em 2 hipóteses. Primeira, a de reconhecimento da nacionalidade originária. Traduzindo, na verdade, não é que eu fui para os Estados Unidos e pedi para ser americano. É porque eu já nasci também sendo americano. Então, exemplo, existem pessoas que nascem com mais de uma nacionalidade. É o que a gente chama de polipátrida. Exemplo claro, você nasce nos Estados Unidos da América do Norte, sendo filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então, seu pai é brasileiro, mas, por exemplo, sua mãe, ela é portuguesa. Meu amigo, você, pasme, nasce sendo americano, nasce sendo brasileiro e nasce sendo português. Simplesmente, você nasceu com várias nacionalidades. Tranquilo isso? Beleza? Bacana. A linha B. A linha B vai dizer pra gente que tem uma outra exceção. Qual? A de imposição. Quando a norma estrangeira te impõe, né? Então, por lei, tranquilo? Por norma, que você se naturalize. Pra quê? Para permanecer naquele estado. Então, se você não se naturalizar, você tem que ir embora. Você não pode continuar no nosso país. Ou, né, para que você exerça determinados direitos civis. Então, aqui você não pode se casar se você não se naturalizar. Então, aí, tudo bem. Aí você vai ter, por imposição da norma estrangeira, que, né, se naturalizar. E, nesse caso, você não vai perder a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Beleza. O detalhe é o seguinte... Essa hipótese de perda da nacionalidade brasileira por aquisição de outra nacionalidade, ela se aplica tanto ao brasileiro naturalizado como ao brasileiro nato. Então o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira nesses casos. E tem um caso prático muito interessante que o Supremo Tribunal Federal julgou uns 2, 3 anos atrás e que inclusive é uma ótima questão de prova, oral, né? E ele trata da perda da nacionalidade e da extradição junto. Você sabe muito bem que o brasileiro nato não pode ser extraditado, jamais, nunca, em nenhuma hipótese. Mas vou te contar um caso. Uma brasileira, e esse é o caso real mesmo que o STF julgou, foi morar nos Estados Unidos da América do Norte, se casou lá, pediu a sua naturalização em estadunidense, então ela era brasileira e se tornou estadunidense, e
Passou-se uns anos, ela matou o seu marido num conflito lá, né? E fugiu para o Brasil. Nesse meio tempo, o processo penal dela correu, ela foi condenada por esse homicídio e os Estados Unidos da América do Norte solicitaram ao Brasil, fizeram requisição ao Brasil da extradição dela. Aí você fala, professor, ela era brasileira nata, então ela não pode ser extraditada. Calma, peraí. Você lembra que eu te contei que ela fez a sua naturalização em americana? Aí eu te pergunto, nos Estados Unidos a lei exige, né, que você se naturalize para permanecer no território? Não. A lei exige que você se naturalize para exercer direitos civis? Não. Então ela está em alguma exceção? Também não está em exceção. Então, amigo, sabe o que aconteceu no dia? Isso foi no dia que ela se naturalizou americana, ela perdeu a nacionalidade brasileira. Então ela deixou de ser brasileira e se tornou estrangeira. O que o STF falou? Declaro a perda da nacionalidade brasileira dela na data da naturalização e defiro a extradição dela, porque eu não estou extraditando brasileira nata, eu estou extraditando uma estrangeira. Ela deixou de ser brasileira nata e foi extraditada como estrangeira. Tranquilo? Então, plenamente possível isso. Fechou? Bacana. Vamos seguindo. Quero falar com vocês rapidamente sobre direitos políticos. Pessoal, direitos políticos, matériazinha regulamentada ali do artigo 14 até o 17. Não acredito que seja lá uma matéria muito provável para a prova de vocês, mas se for cair, o que eu imagino que vai cair, em que pese eu tenha colocado aí no material de vocês algo muito completo, o que eu imagino que vai cair, sobretudo, seriam, né, os direitos políticos negativos. O que eu quero dizer? Eu tô falando para vocês da elegibilidade. Eu acredito que cairá a elegibilidade, sobretudo na modalidade da inelegibilidade. Traduzindo, quando é que eu não posso ser eleito? E, gente, inelegibilidade nem sempre é punição, toma cuidado, né? A pessoa que é inelegível é porque ela fez alguma merda, foi condenada por um crime, foi condenada por improbidade, é um vagabundo. Não, calma, não é assim não. Às vezes você não é inelegível por outros motivos. Exemplo, você ainda não é alistável, então você ainda não tem mais de 16 anos. Ou ainda, né, você não atingiu a idade da elegibilidade, que são 18 anos, no cargo menor, que é o de vereador. Ou você é analfabeto. O analfabeto, né, não pode ser eleito. Então perceba, nem sempre é uma punição. Existem os casos de punição? Existe o caso da lei das inelegibilidades, né? A lei da ficha limpa? Existe. Agora, sempre é porque você fez alguma merda? Não. Tá? Então nós temos diversas inelegibilidades, eu esquematizei elas no material de vocês. Temos a inelegibilidade absoluta, a inelegibilidade relativa, a reflexa, a legal, tranquilo, e o caso do militar. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, façam a leitura dos dispositivos da Constituição em relação a isso, porque se cair direitos políticos, eu imagino que caia inelegibilidades, tranquilo? Essa seria a minha aposta para a prova oral, porque normalmente é o que se cobra em prova oral quando se cobra direitos políticos. Fechou? Bacana. Pessoal, então eu encerro aqui nessa parte de direitos fundamentais. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês ações constitucionais e organização dos poderes e defesa do Estado e das instituições democráticas. Repito, vou trabalhar, já que vai ser uma parte totalmente dogmática, eu vou trabalhar com vocês basicamente os dispositivos constitucionais selecionados. Não vou trabalhar tudo. Tudo eu não vou trabalhar. Eu vou selecionar o que é principal e a gente vê juntos, tranquilo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.